Pessoal, vou contar uma história aqui, e na verdade é aquelas coisas assim que acontecem com a gente que a gente só tem a agradecer, né? Oportunidades. Teve um Profissão Repórter que eu viajei com Caco Barcelos para Porto Alegre. E a matéria era sobre adolescentes que bebiam demais. Tinha uma pesquisa do IBGE que falava que era em Porto Alegre, que tinha muito adolescente que consumia bebida alcoólica. E a gente foi atrás. E a gente saiu procurando, a gente ficou na cidade 5 dias. Nos primeiros 2 dias a gente não achou nada. As primeiras 2 noites, né? A gente não achava nada, tava tudo vazio e a gente não entendia o porquê. Mas nesse processo, o Caco, ele adora dirigir. E aí ele começou a apresentar a cidade dele para mim, porque ele é de Porto Alegre. E aí eu no banco de carona e ele dirigindo e ele me explicando que... Então a gente passou num lugar onde ele morou. Falou, aqui onde eu morei, quando eu era criança, era toda de madeira. Hoje está diferente. Essa avenida aqui, eu fiz corrida de charrete com meu avô, quando eu era criança. Ele contou, quando a gente passou em frente um prédio, ele falou, aqui foi o primeiro jornal que eu trabalhei. Eu era estudante de fazer faculdade, né? E que daí ele contou que ele precisava se manter, ele tinha que ter uma renda. E aí, naquela época, não existia aplicativos. O que ele foi fazer? Ele foi fazer táxi. E ele não avisou ninguém. E ele começou a fazer. Um jornalista lá de dentro viu que ele estava fazendo táxi, correu lá e contou para o chefe dele. O chefe pegou, chamou, falou, vamos conversar, o que está acontecendo, na verdade que você está fazendo táxi? Conversou com o chefe, falou, não, é real, eu estou fazendo táxi mesmo, porque eu preciso me manter, só com o estágio aqui não dá. E aí ele começou, daí o chefe dele pegou e falou assim, então faz o seguinte, faz uma historinha para mim, se eu gostar eu vou publicar. Ele pegou, começou a fazer com as histórias que ele ouvia dentro do carro, e aí virou uma pausa aí que eu tô tentando lembrar, no jornal é crônica. Aí o chefe falou, então faz o seguinte, pega as histórias que você tá ouvindo dentro do carro, transforma numa crônica pra semana que vem. Se eu gostar, você vai ganhar uma página toda semana. Enfim, eu acho que deu certo, acho que o cara gostou, porque o Caco ficou anos fazendo essas crônicas, famoso lá no estado dele por ser um repórter taxista, um jornalista taxista, e hoje ele é o monstro que todo mundo conhece, né? O monstro do bem, o cara jornalista que de bengalinha vai lá onde está tendo guerra, não tem medo. É o cara que denuncia, é o cara que aponta, é o cara que ouve os dois lados, é o professor, né? Minha admiração sempre pelo Caco, um ótimo jornalista, mas mais do que tudo isso, ele é ótima pessoa. É um cara incrível, você ficar do lado dele, você não sai vazio, você não consegue sair do lado dele sem ter uma boa história para ouvir, tá bom? Valeu, gente, desculpa estender tanto, mas eu precisava falar de onde que veio minha inspiração também para fazer Uber e ouvir histórias dentro do carro, não é do nada, é sempre em construção, a gente sempre está ouvindo histórias e tirando aprendizados de outros colegas, né? Um abraço para vocês e tomara que tenha ficado bom, tô começando e peço uma força aí quem puder compartilhar, tá bom? Abraço, até mais, beijo!